Olá, tudo bem? Como é que você está? Tudo jóia? Passou uma ótima semana? Creio que sim. Creio que Deus tem te ajudado, abençoado você, tua família, abençoado você no trabalho, no dia a dia. E é muito bom saber que você está conosco em mais uma classe da nossa Escola Sabatina online, né? Nós aqui e você aí curtindo, falando para os amigos, né? Indicando o nosso canal, ou então pelo menos orando por nós para que a gente consiga cada vez mais trazer novidades, fazer com que a lição seja interativa e que você aprenda sempre, nós juntos sempre aprendemos e aprendamos, né, com o Espírito Santo. Muito bom ter você. E essa lição fantástica, o grande conflito. A gente vem falando que o grande conflito está baseado nesse livro aqui, que é fantástico, viu? Olha, o livro Grande Conflito. Então, se você não tem esse livro ainda, você pega aí no nosso WhatsApp, manda uma mensagem para a gente envia para você esse livro gratuitamente. Se você quer dar para um amigo do trabalho, um vizinho seu, um parente ou alguém da tua família, peça também, que é gratuito para você, tá bom? Então, fique à vontade. E lembrando você, tá? Compartilhe, dê seu joinha, né? Aperta ali, tá bom? Manda seu recado para a gente, que a gente vai receber com muito carinho, tá bom? E é muito bom estarmos juntos novamente. E eu tenho aqui o prazer hoje, o privilégio de apresentar duas pessoas que já estiveram aqui, mas nunca estiveram juntas. Nívia e Rodrigo, como é que vocês estão? Olá, tudo bem? Estou feliz mais uma vez por estar aqui com vocês. Para mim é um prazer, sempre que eu sou chamada, eu estou aqui. Prazer é nosso, Nívia. A gente gosta muito de você, tá? Você aqui, a Nívia foi uma das primeiras mulheres que apresentou com a gente, sabia, Rodrigo? Aí sim. Ainda era o formato antigo. Você lembra, Nívia, que era lá dentro da igreja? Lá dentro da igreja. É, a Nívia foi a corajosa. A Nívia foi a corajosa. Falou, vamos lá, e veio mesmo. Verdade. E o Rodrigo já é a segunda vez, né, Rodrigo? É a segunda vez que a gente está junto aqui, com a graça de Deus, né? E agradeço muito, né, a Deus por nos conceder aí mais essa oportunidade de poder estar junto aqui, participando aqui com vocês do estudo da lição. E olha, que lição fantástica, né? É uma lição que a priori parece ser complexa, mas a gente vai ver que quando a gente entende um pouquinho do que aconteceu aqui na Terra, a gente olha para o céu, a gente vê coisas maravilhosas que Deus já preparou para nós, que o apóstolo Paulo fala, né, que nós somos escolhidos, ou seja, antes da fundação do mundo, ou seja, Deus já tinha um plano maravilhoso para a minha, para a tua e para a nossa salvação. É muito bom. Rodrigo, agora tem um momento que é muito especial aqui, que é o momento da oração. Enquanto você estiver orando, as pessoas vão estar lá em casa também, orando com você e intercedendo por nós, enquanto a gente intercede por elas. Né, Kevin? Tudo bem contigo, Kevin? Eu estou esquecendo do Kevin, né? O nosso diretor, sobre hipótese alguma. Então, ali, nós aqui, o Kevin, nós estaremos intercedendo por você, você por nós. E o Rodrigo agora vai fazer uma oração. Por favor, você em reverência, e não esqueça de interceder por nós também. Em casa, depois, durante a semana, pode orar por nós, que a sua oração é sempre bem-vinda, tá bom? Você ora para a gente, Rodrigo? Então vamos orar. Pai querido, eterno e grandioso Deus, que nos mais altos céus habitas. Amém, Senhor. Graças rendemos a Ti, ó Pai, porque nos concedeste tão grande privilégio, Senhor, de mais uma vez estarmos aqui reunidos para estudar um pouco mais a sua palavra, para compreender um pouquinho mais sobre sua vontade, sobre o seu plano para cada filho seu por este vasto mundo, Senhor. Amém. Lhe pedimos, bom Deus, que o seu santo e bom Espírito, ó Pai, conduza a cada palavra, a cada pensamento, e que tudo o que for dito, Senhor, seja e esteja de acordo com sua santa e boa vontade. Amém. Venha ser com seus filhos, bom Pai, que nos acompanham aí pela rede social, que o Senhor possa, com o seu santo e bom Espírito, está se fazendo presente na vida de cada um deles, bom Pai. Amém. Conduza, Senhor, nós nesses momentos que passaremos aqui e que nós possamos chegar até os nossos amigos que estará assistindo aí com o estudo e esclarecer dúvidas e trazer também um pouco mais de conhecimento da palavra de Deus a essas pessoas. Amém. Amém. Que o seu santo e bom Espírito nos preencha nesse momento e que nós possamos estar aqui dispostos a ser usados por Deus a cada instante que passaremos aqui, em nome de Jesus, é o que pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Bom, você que tem a lição, se você não tiver a lição, nós já viemos falando, vai pedindo a lição. E logo, já, daqui a pouquinho, daqui umas 3, 4, 12, 13, daqui 5 semanas vai encerrar a lição, vai vir uma nova lição. Então não esqueça de pedir a sua lição, tá? A lição nossa dessa semana vem falando sobre a luz do santuário. Esse tema santuário, Nívia e Rodrigo, é um tema assim, muito adventista.
certo? Exatamente. A igreja adventista, ela é uma das únicas igrejas que prega o santuário, essa doutrina do santuário, que é uma doutrina baseada na Bíblia. O livro de Hebreus é muito claro em relação a isso. O livro de Apocalipse fala, né, que abriu-se o santuário no céu, né, achou-se a Arca da Aliança. Ou seja, há referências na Bíblia toda sobre o santuário. E o mais interessante é que quando a gente começa a olhar para o santuário do Antigo Testamento, e a gente começa a ver as ligações que tem com o santuário celestial, há uma esperança que nasce no coração da gente de forma tremenda, né? A certeza, né, de que a gente pode confiar, né, nessa questão. A gente falando do santuário, e a gente remonta à história da nossa igreja, né? Você está falando que é a única igreja que prega aí sobre o santuário, e a questão de estudos bíblicos, de conhecimento sobre isso, a gente vai estar falando aí no decorrer da lição, né? Os estudiosos que foram estudando, e daí nascer a nossa igreja através da doutrina do santuário. Amém. Interessante, né? O santuário nos traz esperança, né? O santuário traz a nós a história da redenção, né? Então, o nosso coração se enche de esperança, e a gente vai ver no decorrer da lição, né, a importância de todo esse rito, né, de tudo isso que aconteceu, para a gente entender o sacrifício, o amor de Cristo, né, na nossa vida. Amém. Se a gente olhar o santuário do Antigo Testamento, a gente vai ver o seguinte, né? O pecador pegava o cordeiro, quando ele pecava, ia lá e fazia o sacrifício. Ou seja, o sacerdote e o santuário ficava com o pecado, e o pecador voltava para casa perdoado. Era isso, né? Isso. E toda a esperança dele estava no cordeiro. Tinha também 2 sacrifícios diários, né? Que eram o de manhã e o da tarde. Ou seja, se ele não tivesse condições de estar lá pessoalmente, estivesse longe, ele sabia que às 9 da manhã, às 4 da tarde, às 3 da tarde, a hora nona, certo? Ia estar sendo feito o sacrifício. Então ele se voltava e participava em oração mas a confiança toda estava no Cordeiro. No sangue, né? Eu acho isso interessante, né? E quando a gente vai para Hebreus 8, verso de 1 a 2, diz assim: se você tiver a Bíblia, abre a sua Bíblia em Hebreus, ou acompanha pela lição, né? Hebreus 8, verso 1 e 2, que diz assim: ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário, olha que chique, certo? E do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Ou seja, aqui, Paulo, né, a gente crê que é ele o autor de Hebreus, ele deixa muito claro que existe um santuário no céu que não foi feito por mãos humanas. Então ele quis dizer o seguinte: se tem um que não foi feito por mãos humanas, tinha um que foi feito por mãos humanas. Então, a partir daqui, a gente pode entender que há algo no santuário terrestre que mostra o que Cristo está fazendo no santuário celestial. Né? E você falou uma coisa de estudo, né? Nós temos um tal de Guilherme Miller, é isso? O que esse homem fez? Vocês podiam me dizer? Ele era um millerita, né? Guilherme Miller, ele foi um dos primeiros cristãos a estudarem, né, sobre a questão das 2.300 tardes de manhã, né? 2.300 tardes de manhã, né? As profecias, o tabernáculo, como que funcionava, né? Então ele foi um dos primeiros aí, né, militantes adventistas, vamos dizer assim, cristãos, né, a estudar sobre isso. Tanto que ele foi o principal deles, né? Tu falou uma coisa antes da gente estar aqui no ar, gravando, né? Que tinha alguma coisa muito interessante, era na forma como eles estudavam, né? Ou seja, os caboclos que a gente pensa que eram mais burros que nós, na realidade entendiam mais que nós, é isso? Os caras estudavam muito, né? Era estudo em cima de estudo, pedindo orientação do Espírito Santo para compreensão. E a gente vê que, se não fosse eles, né? A gente vê a questão do desapontamento com a interpretação aí da profecia das 2.300 tardes da manhã, com a purificação do santuário, compreender o que era
A terra, o santuário, né? até o santuário terrestre, né? Aí houve lá o desapontamento, acreditavam que Jesus estava voltando. Né? Quem não queria que Jesus voltasse? Nossa, né? que coisa boa. Todos estavam almejando a volta de Jesus. E daí em diante é revelado para eles o quê? A purificação do santuário não era aqui na terra. Daniel 7 aí, né, 7 8, né, vem falando sobre essa questão da purificação do santuário celestial, a passagem, né, de Cristo para o santuário do santo para o santíssimo. Ou seja, se Cristo está no santuário, Nívia, fazendo o serviço de sumo sacerdote, que era o mesmo serviço de intercessão que o sumo sacerdote fazia, então nós podemos ficar tranquilos, né? Totalmente. Nós temos um advogado totalmente correto, né, amoroso e que quer aquilo de melhor para nós. Com certeza. Estamos bem representados. Isso é bom demais. Agora, eu tenho uma pergunta que eu queria fazer aqui, antes da gente passar para outra lição, que é, o que queria dizer a expressão verdadeiro tabernáculo? Eu achei legal a forma que a lição colocou. E uma coisa interessante falar do verdadeiro tabernáculo, né? Foi dado para Moisés a instrução de fazer um santuário na terra. E foi especificado, faça de acordo conforme foi lhe mostrado no monte. A réplica, né, do santuário celestial. Uma maquete, né? Uma maquete do santuário celestial. Vai ser feito assim, e tal qual é aqui, a gente tem lá no céu. Vai ser feito aqui embaixo. Então, conforme foi mostrado para ele, ele fez. Quer dizer, foi dada a visão para ele do santuário celeste, para ele fazer o santuário aqui na terra, para que Deus habitasse no meio do seu povo. Interessante, né? Muito interessante. E, assim, quando a gente começa a dar uma olhada nos símbolos do serviço, né? É interessante que o que simbolizava o serviço, Nívia, aqui, era, bem dizer, um desenho do plano da redenção, não era? Exatamente. Um Salvador que viria, morreria, sangraria, né? E o seu sangue removeria os nossos pecados. Eu até coloquei aqui no meu comentário, eu coloquei assim, o santuário da nova aliança. Né? Aquele sacrifício, tudo aquilo iria ser substituído, né? Ou seja, ao invés de sangue, agora é graça. Graça, exatamente. Só que é uma graça paga pelo preço de sangue. Que às vezes a gente pensa que é uma graça muito de graça, mas para alguém custou tudo, né? Para Jesus, essa graça custou tudo. O que eu achei bonito, Jefferson, no comentário que eu vi da lição também, que é assim, ó, Jesus, ele foi o que doou, né? O que tirou o nosso pecado, ele se sacrificou, ele foi, isso eu lembrei, ele foi o sacrifício e, ao mesmo tempo, ele foi o sacerdote. Vai entender, né? Não é? Não é. Isso é difícil. É o que eu falo para os meus amigos, ó, tem coisa que é só no céu que nós vamos ver luz, mas não vamos entender tudo. Nós sempre vamos ser criaturas, né? Plano de redenção, para mim, é um plano, a gente aceita, mas é um plano muito complexo para a cabeça humana. A história da redenção diz que nem na eternidade vamos compreender. Cada dia a gente vai descobrir algo novo sobre o plano da redenção. Isso. E como Deus é detalhista, né? Como Ele pensa nos detalhes, como Ele pensa nas importâncias, em tudo aquilo que vai mudar mesmo, em tudo aquilo que não vai deixar dúvida nenhuma, né? Com relação ao que a gente decidir, com relação ao que acontecer com a vida da gente, né? Então, Ele é um Deus, eu costumo dizer que Deus é o Deus dos detalhes. Amém. Porque da grandiosidade, a gente já sabe que Ele é Deus, né? Sim. Mas Ele é o Deus dos detalhes, Ele cuida, né? Das coisas mínimas mesmo. Amém, Nívia. Que bom que a gente tem um Deus assim. Aqui no Vidas que Falam, página de 14 de janeiro, uma meditação matinal, ela diz assim: sem a expiação do Filho de Deus, não poderia haver comunicação de bênçãos ou salvação de Deus para o ser humano. Deus tinha zelo pela honra de sua lei. A transgressão da lei causou uma terrível separação entre Deus e o ser humano. Depois de sua transgressão, Deus se comunicaria com a humanidade mediante Cristo e os anjos. Ou seja, Deus ele não conseguiu mais falar pessoalmente. Então, ele usou os anjos para trazer mensagens e depois Cristo para religar, né? Para fazer ligação com o céu e a terra. Na parte de segunda-feira, diz no Santo dos Santos. Quando fala Santos dos Santos, aqui me faz lembrar aquele dia Yom Kippur, o dia da purificação. Purificação do santuário. O que acontecia nesse dia?
Quando eu penso no dia da purificação, Jefferson, eu chego até a me arrepiar. Da solenidade que era, né, esse dia ali para aquele povo. Ellen White diz que não se ouvia um ruído sequer. Imagina que reverência. Todo o povo estava em jejum. Jejum, oração, e todo mundo em atitude de confissão. Era tão solene que diz que nas roupas, né, do sacerdote estavam ali sinetas na orla do vestido. E o povo ouvia ele caminhar, passando ali o sangue nas pontas do altar. E ali diz que se tivesse alguém que não tivesse em atitude de confissão nesse dia e jejum, ele era tirado do meio do povo. É uma coisa espetacular, a gente parar para pensar, né? Que exemplo para a gente hoje, né? Como era naquela época, né? E a gente olhar a importância que teve o santuário terrestre para prefigurar, né, o santuário celestial. O tipo e antítipo, a gente estudou uma lição aqui uma vez falando sobre isso, né? O que eu achei interessante é que eles fizeram, todos estavam, igual o Rodrigo disse, todos tinham o mesmo objetivo, o mesmo pensamento, né? Eles estavam todos unidos em busca de um exame de consciência, confessar a Deus seus pecados e suas dificuldades. Eu até anotei uma coisa que eu achei interessante, coloquei assim, Jesus, nesse momento, né, nesse pensamento, enquanto eles estavam, foi condenado para que nós fôssemos o quê? Justificados. Para que se fosse feito justiça para conosco. A gente merece? Não, né? Mas o amor é incondicional. E o plano da redenção já estava pronto. Independente daquele que aceitasse a graça ou não. Né? Mas todos. O sol é para todos. Ainda coloquei, na qual não tínhamos parte. Como resultado dessa justiça acreditada a nós, afligimos nossas almas e somos afastados do pecado. Coisa linda, hein? E o que a lição colocou ali, né, é que aqueles que não tinham esse sentimento, nem esse pensamento, o que acontecia? Ele era colocado para fora. Não fazia parte do povo escolhido de Deus. Aí eu trouxe para a minha vida, Jefferson. Será que eu estou aceitando essa justificação, essa graça? A graça do Senhor quer me alcançar. Ela me alcança, mas eu preciso aceitar. Tem uma outra visão que eu vejo quando a gente começa a tratar com o dia do Yom Kippur, da purificação, ou qualquer um outro dia que alguém ia ao templo, era a serenidade que eles tinham no templo. Uhum. Nós humanizamos tanto Deus como o cara lá de cima, o meu amigão do peito, que a gente às vezes vem para a igreja como se nós estivéssemos vindo na presença de um clube de futebol. Às vezes a gente se pega conversando, as coisas acontecendo, as pessoas rindo, conversando um com o outro, Encontro atrapalhando quem está atrás. Você está entendendo? Ou seja, uma irreverência tão grande. Imagina se fosse no dia da purificação, no dia em que o santuário ia ser purificado. Essas pessoas não permaneceriam ali. Como a gente tem que aprender com esses atos, né? O interessante, Jefferson, é que todo mundo tinha consciência, porque o seu pecado estaria sendo retirado agora do templo. Todo mundo tinha isso em mente, que durante o sacrifício aí dos meses, né, todo dia do ano, cada um confessava o seu pecado e mandava lá para dentro. E aquele dia era o dia que o pecado seria retirado dali do santuário e levado para longe do povo, para longe do arraial, né, vamos dizer assim. E aí você vê uma coisa que fugiu a palavra. Você para olhar hoje, né, como você disse, a questão hoje nas igrejas, vamos falar de modo geral, sim, sim, como estão as coisas. Hoje se acha que Deus se agrada de qualquer coisa. Hoje falou o nome dele, está bom. Hoje se vai num lugar, em nome de Deus eu estou dançando, eu estou pulando, eu estou fazendo um monte de coisa e dizendo que estou agradando a Deus. Hoje o lema é: o importante é Deus aonde? No coração. No coração. Né? Se Deus está no teu coração, tudo você pode fazer, independente de religião, independente de qualquer coisa, Deus é tudo igual. Isso, né? Isso. Deus é tudo igual. Tem um ditado que diz assim: placa de igreja não salva. Cuidado com esse ditado. Eu costumo dizer o seguinte: placa de igreja, claro que não vai salvar. Quem salva é Jesus Cristo, mas a placa errada
vai te levar para o Deus errado. Então a gente tem que tomar muito cuidado, ou seja, o santuário era o lugar certo. O lugar certo, as pessoas iam ao lugar certo e encontravam com o ritual certo e com a salvação certa. Hoje, quando a gente vai na igreja crendo que aqui é casa de Deus, nós também estamos indo para o lugar certo, para os rituais certos e para a salvação certa. Agora, o meu coração tem que estar como o coração contrito desses homens, né? Reverentes, né? Adoradores, humildes, porque a lição trouxe que eles se humilhavam, né? Sentiam a sua pequenez naquele momento. Eu fico imaginando, né? Imagina o silêncio que não tinha ali, né? Imagina. O Rodrigo falou assim que escutava tudo, né? É. Como dizia, escutava até o barulho do silêncio. Barulho do silêncio. E outros diziam o barulho da grama crescer, de tão silêncio que era. Tinha algo, você falou algo aí, vocês podem me ajudar, que o pecado era tirado do santuário. Quando terminava, ou seja, acabou o ritual da purificação, o que acontecia mesmo que o sacerdote fazia com o pecado? Aí entra coisa interessante. Eu né? sei que você gosta disso. Os dois morrem. Aí entra algo muito interessante. A gente pega para analisar a história, né? Você vê que ele pegava 2 bodes. Um era morto, levava o seu sangue para dentro, fazia ali todo o ritual, e tinha o outro bodezinho, né? Que simbolizava o dono do pecado, vamos dizer assim. Isso, bem dito. Que ali era pego, o sacerdote trazia ele até ali no santuário, confessava ali, vamos dizer assim, transferia o pecado para ele e ele era solto no deserto, simbolizando que o pecado agora estava longe do arraial e não voltaria mais, aquele pecado. Exatamente. E se eu li uma vez que se o cara fosse preguiçoso, porque é alguém que levava, né? Alguém levava o bode. Deixasse perto e o bode voltasse, acabaria com todo o ritual. Então, o que a pessoa faria? Pegava o bode, se mandava para o deserto, andava quilômetros. Deixava ele num lugar que tinha certeza que o bode jamais voltaria para o arraial. Olha só, é o que Cristo vai fazer com Satanás. Vai exterminar, e a Bíblia diz que o pecado nunca mais vai voltar a ter raiz de novo na nova terra. Dando só um cortezinho aqui, Não indo vai mais lá. longe, voltando depois, você falou é o que Cristo vai fazer com o inimigo, né? O Cristo já está fazendo a expiação no santuário celeste e está pronto a levar o pecado para o dono dele. A gente tem uma crença que eu acho maravilhosa, no milênio. Muito linda. Será o dono do pecado sem saber o que faz com o pecado, vagando por aqui, por esse mundo deserto. Vai ter que pagar, né? Vai ter que pagar. E só vai pagar os pecados perdoados. Era a mesma coisa que o santuário. Aquele que não estava preparado para o perdão, o pecado continuava, tanto que ele era separado. Agora, o pecado perdoado era levado para o dono do pecado. Ou seja, Satanás vai pagar pelos pecados que ele fez os filhos de Deus pecarem. Agora, vem cá, para ele pagar, tem que acontecer um tal de juízo. Certo ou errado? Certo. O que é esse negócio de juízo? Como é que é esse negócio de juízo aí? O que é esse juízo? A chegada do juízo, né? Temer a Deus e dar-lhe Dá-lhe glória, glória. pois é chegada a hora do seu juízo. A gente vê que a Bíblia traz para a gente coisas maravilhosas a respeito disso. Coisa que nos dá assim, uma satisfação tremenda de parar para pensar que a gente tem esse sumo sacerdote no céu que vai interagir como nosso advogado. Juízo, ele está passando ali, vamos dizer assim, trazendo à luz os nossos pecados, os pecados arrependidos, né? Perdoados, e está fazendo o juízo dele para que Jesus volte e então realmente entregue o pecado ao dono dele. Tá, eu vou fazer uma pergunta. Ah, desculpa. Não, eu ia falar que está passando a nossa vida a limpo, né? Nesse momento. Né? Passando a nossa vida a limpo, e quando ele voltar, ele vai vir buscar aqueles que estão o quê? Transformados. Então, espera um pouquinho então. O juízo de Deus acontece antes dele voltar. Quando ele voltar, já vai estar tudo decidido? Vai. Ele vai vir buscar salvos. Ou melhor, né? Justificados, né? Sim. Ele vai vir buscar justificados. Então, essa história de deixar para depois, tem que tomar muito cuidado, né? Muito, muito. Pode não dar tempo, né? Eu posso morrer com o pecado. Eu não sou eterno.
Não, é interessante isso. Mas só uma perguntinha, assim, só para vocês aprofundar um pouquinho mais. O que é, ou seja, o que será julgado nesse juízo? Eu sei que você falou todas as coisas. Que todas as coisas são essas, Nívia? O que você acha? É aquilo tudo que a gente fez, né? Bom e ruim? O bom e o ruim, com certeza. Aqui diz assim, ó, Deus trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então, o que é bom e o que é ruim está ali. Ou seja, não adianta eu querer enganar Deus. Não. Eu posso enganar vocês dois. E uma Com coisa certeza. interessante que a Nívia falou aqui, né? Boas ou ruins, aquilo que está dentro do coração. Que ninguém vê, né? Que ninguém vê. A gente fala, né? A gente vê essa linguagem poética de coração, né? O coração, a fonte do sentimento. Mas a gente sabe que é aquilo que está na nossa mente. Muitas vezes o pecado está na nossa mente, a gente acha que se ele ficar quietinho ali não vai ter problema, né? Às vezes eu deixo guardadinho uma coisa ali na mente, eu sempre estou ali com aquilo, e aquilo pode me levar a juízo e a perder a minha salvação por pouca coisa. É o pecado acariciado, né? Acariciado. E como a gente tem coisa que a gente gosta. Eu conversando com a Maica, né? Falei, Maica, como é que a gente pode gostar tanto do pecado? Como é que isso está enraizado em nós? Aí que você comete a coisa errada, você fica, mas Deus, por que eu tive que fazer? Não precisava. Mas é nosso, né? É nosso. Agora vem cá, a lição fala uma coisa. Quem é o único, essa ali, olha, ó, de quem dependerá a minha salvação nesse juízo? Nívia? De quem vai depender, Nívia? Só de Cristo Jesus. Só? Eu sou o trapo de imundícia. Eu não posso fazer nada por mim. Nem uma obrazinha? De maneira alguma. Claro que nós temos a nossa obra como cristãos a realizar. Só que o que eu penso, Jefferson? Sempre que eu estudo sobre isso, eu ouvi um pastor dizer muito tempo atrás. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você lá cumpre seus mandamentos, o Senhor é o dono da sua vida, automaticamente as obras são realizadas. Não precisa se esforçar. Mas tanto, eu né? não preciso dela para a minha salvação. Mas é necessário que sejam feitas. Faz parte do plano da redenção. Faz parte do pacote para eu alcançar o céu. Só que só elas não vão. A única coisa que me move para o céu, que tem condições de me levar para o céu, é Cristo Jesus. Oh, olha só. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E é muito interessante que hoje a gente vê por aí pessoas que dizem que não precisa disso, não precisa daquilo. Você aceitou Jesus, Aceitou, já vai, né? continue a sua vida como Do jeito como que tá tudo estava, pronto, que tá se tudo você feito. pediu o perdão, Deus era misericordioso e grandioso em perdoar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, você pode pecar bastante, quanto mais você peca, Mais graça. você vai receber. Não, e pior Uma que eu vez escutei o salvo, pessoal salvo falar para isso. sempre, né? Eu escutei desse jeito, eu falei, caracas. Você entendeu? E aí a gente para pensar aqui, ó, vai trazer a juízo até os nossos pensamentos. Até coisa que está lá no fundinho da nossa mente vai ser trago a juízo. Se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, tem que haver transformação. Se é nova, é nova. É nova. E as obras, ela não vai dizer que eu estou fazendo algo para ser salvo, ela vai dizer, as minhas obras vai dizer que eu sou salvo. Que eu já estou salvo. Não para ser salvo. Então, peraí, então. Se Cristo me dá o perdão, preciso ter medo do juízo? Não. Se você estiver em Cristo, não. Ah, depende de onde eu vou, depende de onde eu estou, é isso? Bom, então tá bom. Viram? Cristo é o nosso Salvador. Se eu estiver em Cristo, você acabou de falar, não há condenação em quem está em Cristo Jesus. Porque Amém. Deus, ele é amor. Olha o plano da redenção, olha a questão do santuário. Só que a lição trouxe que Deus também é o quê? Justiça. E a gente sabe que Deus é correto, né? A gente viu em outras lições, na Bíblia mesmo, que para Deus não existe meio termo. Não tem como. Ou é ou não é, né? Ou é ou não é. Né? Aqui não tem como você ser politicamente correto. Que a gente costuma dizer, aquele é político, né? Combina com todo mundo. Não tem. Deus, além dele ser amor, ele é justiça. Eu ouvi uma coisa uma vez, Jefferson, assim que eu vim para a igreja, até foi o pai da Nívia aqui que falava, que o pai dele falava, que o pecado é como se fosse um galão de gasolina. E Cristo, quando voltar,
é o fogo. Então, se você estiver embebido em gasolina e chegar perto do fogo, vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Né? Então, a gente parar para pensar nessas questões, né? A gente falando de juízo, a gente estando agarrado em Cristo, buscando. Às vezes eu costumo dizer que Deus, ele conhece o nosso coração, conhece as nossas intenções. Às vezes nós vamos morrer errando, morrer pecando, mas Deus conhece o nosso íntimo. Ele sabe, ele vai trazer a juízo o nosso íntimo. Mas alguém vai falar assim: o Rodrigo chegou aqui, mas ele não fez isso. Jesus vai falar aqui, toda vez que ele fez isso, ele se arrependeu, ele me pediu perdão e eu morri por ele. Amém. Isso é uma coisa linda, né? Eu gostava, como Bulhão dizia, que quando Deus Pai olha para o pecador pedindo perdão, a hora que ele levanta a cabeça, ele vê Jesus, não o pecador. Então, Jesus é o fiador, né? É aquele que diz, é por mim. É o que você acabou de falar, né? É por mim. Então, quando é por Jesus, a salvação é certa, né? E eu vou fazer uma coisa agora, que essa lição de quarta e de quinta, elas se entrelaçam, certo? Então, eu vou já puxar nas duas, porque eu vou ler um texto aqui agora, que está lá em Hebreus 4, do 14 ao 16, que diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia aí também, ou então acompanhe, quer ver? Olha, eu vou tentar ler o mais certinho possível, tá? Que eu sou ruim de leitura. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa, olha que lindo o que você estava falando aí, compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém. Quando você olha para o Santíssimo, lá do Velho Testamento, e olha para o céu, o que você enxerga nesse texto? É uma coisa muito interessante, né, Jefferson? A gente falar de enxergar. Eu tenho imaginação muito fértil. Eu tenho imaginação fértil demais. Eu tenho uma tradução bíblica lá em casa que fala: nós podemos nos chegar atrevidamente diante do trono da Acho linda também essa versão. redenção. Nós podemos nos atrever a adentrar na presença de Deus, porque o sacrifício de Cristo foi o suficiente para mim e para você. Você olhava o tabernáculo aqui embaixo, só o sumo sacerdote poderia entrar até o Santo dos Santos. Jesus foi morto uma vez só. Sacrifício, único sacrifício que valeu para todos. Que valeu para todos. E eu paro para pensar, Jefferson, quando a gente, fazendo essa leitura aqui, você falou do santuário terrestre, quando o véu do santo que separava o santo do santíssimo se rasgou com o sacrifício de Jesus. E às vezes eu fico imaginando, eu falei que eu tenho imaginado, eu estava pensando nisso. Como ficaram as pessoas que estavam ali de frente para aquele véu? Eles não podiam olhar para o Santíssimo. Como ficaram aquelas pessoas ali naquele momento que o véu se rasgou de cima a baixo e agora está exposto o Santíssimo ali? Imagina o trauma, o transtorno deles. E que simbolismo com o que aconteceu no céu. Então, quer dizer, Nívia, quando Paulo fala que a gente pode entrar aqui confiadamente, na tua versão, que é a versão que eu gosto, atrevidamente, ou seja, eu posso entrar onde é o trono de Jesus. Exatamente. A graça de Deus, né, o seu sacrifício nos deu condição para isso. Né? E o que eu acho mais bonito é que nós estamos sendo justificados por Ele. Né? O seu sangue, o seu amor nos justifica, nos dá essa condição. Né? De chegarmos até ali, de estarmos até ali, de termos essa graça à nossa disposição. É o que eu acho mais forte de tudo isso. É a gente ter em mãos, né, vamos dizer assim, ao nosso alcance, a graça de Deus, a vontade, a justificação de Deus em nossas vidas. Né? E olha, o que eu acho interessante também, já que nós estamos misturando as duas lições, quando Cristo está lá, Ele está fazendo um papel que, para mim, é um dos papéis mais importantes que tem para a minha salvação. Né? A lição de quinta-feira fala que Ele é nosso advogado. E nosso juiz.
E Paulo fala, né, que ele se compadece. Imagina um advogado juiz que compadece da gente. A gente tem, né, parar para pensar nessa questão de advogado, de juiz. Eu sou um cara que morre de medo dessas coisas. Ah, é? E eu falo pro pessoal, se um dia eu precisar ficar fechado na cadeia, eu acho que eu vou ficar doido lá dentro. E quando você para assim, eu nunca fui num tribunal, né, assistir um julgamento. Agora você pega Jesus, ele julgando a tua causa e ele te defendendo. É interessante. Você fala, justo juiz, ele é justo, mas ele vai estar falando com conhecimento de causa, porque ele conhece você, ele conhece o que você passa, o que acontece na sua vida, ele viveu como você vive. Aí que entra a coisa maravilhosa. Ele veio e ele tem autoridade para falar de onde tropeçamos e caímos, porque isso. ele passou por aqui, ele tropeçou, mas não caiu. Né? Isso é maravilhoso, a gente parar para pensar nisso. E o interesse dele não é fama, Não, que, né? é o que os caras querem hoje, fama e exatamente. dinheiro, né? Não é a fama, não é se preocupar com quanto que você vai dar da partilha que você receber. O interesse dele é te salvar. O interesse dele é te inocentar, independente de dinheiro, independente de fama, de qualquer coisa. Então, é incondicional. Aí você imagina, né? Você ter um advogado que luta pela sua causa incondicionalmente, sem nada em troca, simplesmente por amor a você. Essa é a palavra, né? Por amor a Por você. amor. É um amor incondicional, né? E o que é interessante, ele sabe que você é culpado. Sabe? Se não fosse ele, Você estaria perdido. nós temos que cada dia agradecer demais esse Deus maravilhoso, né? Olha que lição mais linda, que lição fantástica. O que a gente pode ver à luz do santuário é isso. Algumas pessoas morrem de medo da doutrina do santuário, às vezes não entendem direito, mas é isso, o santuário é isso que nós estudamos aqui de forma simples, né, e objetiva. É um Deus maravilhoso que tem um cantinho especial no céu para lidar com a tua vida, para de lá dispensar graça e misericórdia para você. E a única coisa que ele pede de nós, né, que vocês estão falando aí, que a gente aceite ele como nosso Salvador, né? Tem uma história na meditação que teve de sexta-feira que eu achei muito interessante, que é o pastor George Trudes. Então ele foi um pouco conhecido pastor lá nos Estados Unidos, e ele foi convidado para jantar na casa de um homem muito rico, dono de petróleos, cara muito rico. Aí jantaram, tudo bem, ficou tudo legal, uma boa conversa. Aí, quando terminou a janta, aquele homem rico chamou o pastor e colocou o pastor numa posição na casa dele que o pastor conseguiu olhar tudo em volta. Aí ele olhou para o pastor, está vendo esse campo de petróleo aqui? Tudo meu. Opa. Olhou para o outro lado, está vendo essa plantação aqui imensa? Tudo meu. Olhou para o outro lado, está vendo esse monte de rebanho de gado? Tudo meu. Aí olhou, está vendo essa floresta aqui infindável, pastor? Isso é tudo meu. E quando ele falou o último lado que tinha, que era a floresta, ele ficou esperando a resposta do pastor. Você fala, nossa, cara, que bacana, parabéns pelo teu sucesso. O pastor Trude chega perto dele, abraça ele e mostra para cima. E aqui para cima, o que você tem? O santuário é isso. É Deus mostrando em figura que existe um lugar especial para nós olharmos além do horizonte. Existe um lugar no alto, onde Cristo está hoje como meu e seu intercessor, pronto para salvar, pronto para perdoar, pronto para fazer de mim e de você verdadeiros filhos e filhas de Deus. Amém. Só falta uma coisinha de nada, pequenininha desse tamanho, aceitá-la. Que você possa olhar para a lição dessa semana, ver o que Cristo já fez na cruz do Calvário por você, e parar de olhar para os lados, olhar para cima, para um dia olhar de verdade para cima e dizer, eis o nosso Deus a quem tanto aguardávamos. Que seja esse o seu desejo, o meu desejo e o nosso desejo, em nome de Cristo Jesus. Vamos orar? Querido Papai do Céu, muito obrigado porque o Senhor trouxe uma lição muito gostosa, muito simples, muito objetiva, que fala de perdão. Uma lição que fala que há um juízo, mas há um Salvador. Há um juiz e advogado que ama o pecador. E todo pecador que colocar nas mãos dele a vida vai ser recebido como filho,
vai ser recebido como salvos. Vai olhar para o Pai, a pessoa de Cristo, e dizer: esse é o meu filho, deixai entrar nas mansões celestiais. E nós queremos ser esse Deus, esse filho, ó Deus, esse pecador que vai se entregar para Ti, vai permitir que o Senhor faça a mudança de vida e vai fazer com que nos tornemos uma nova criatura e assim estejamos contigo para toda a eternidade. Honra-nos, ó Deus, com a Tua presença. Honra-nos com a presença do Espírito Santo. E, por favor, ó Deus, justifica-nos pelo sangue de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E olha aqui, você, não esqueça, por favor, não esqueça. Olha, se você tiver lição, vamos estudar a lição para a semana que vem, mais uma classe da Escola Sabatina, certo? Para a gente responder, ok, estudei. Se você não tem, semana que vem vamos recapitular de forma bem objetiva, de forma bem simples, para que você entenda e possamos compartilhar com os amigos aquilo que aprendemos aqui. E, por favor, compartilhe, dá o seu joinha, certo? E não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, até a semana que vem, nesse canal, nesse horário, todos nós juntos.